Bom dia, boa tarde, boa noite, povo santo de Deus, a paz esteja com todos vós. Que alegria podermos estarmos aqui, não é verdade? Mais um dia que a gente vai se preparando para cuidar do nosso espírito. Creio que você já está pronto, vestido para esse novo exercício, essa nova caminhada. Uma caminhada de leve, uma caminhada necessária e que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida espiritual, e vai refletir também no seu corpo, porque esse exercício na mente, no coração, que traz paz, ele faz com que tudo em nós flua de melhor forma, amém? Deus, ele sempre é provedor de todas as coisas. Então, se nós estamos firmados nele, firmados na fé dele, seguindo os caminhos dele, nada nos falta. Amém? Eu creio muito nisso. E eu quero que você também, a partir de hoje, passe a acreditar no poder do nosso Deus. E juntos, vamos fazer essa oração, convidando o Espírito Santo a estar aqui? Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos em teu nome, clamando ao Deus poderoso, ao Deus fiel, justo, Criador de todas as coisas, clamando pela presença do Espírito Santo, clamando pela redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o unigênito que veio a este mundo para nos salvar. Pedimos perdão ao Senhor nessa hora, porque somos falhos e pecadores, necessitados da redenção do Senhor, necessitados de cura, necessitados de libertação. E é por isso que nos vestimos nessa hora com a fé, com as armaduras dos céus, para que a gente possa ir nesta caminhada, que vai refletir a cada dia uma transformação na nossa vida. Uma palavra, um encontro, um novo ser, uma nova criatura, um novo eu. Essa é a nossa intenção, Pai. E nada disso faz sentido, nada disso é possível se o Teu Santo Espírito não estiver nos guiando, porque está sobre ele o poder de guiar aqueles à Tua presença. Então aqui estamos, Santo Espírito, te damos liberdade para nos levar, para nos direcionar, para falar conosco, para nos corrigir, nos moldar diante da graça da palavra do Senhor. Eu me coloco como Tua serva, como instrumento Teu. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Espírito deseja dizer à Tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ai, que satisfação poder estar aqui e fazer este devocional nesta carta. Pega a tua Bíblia aí, tua armadura, no livro de Filipenses, capítulo 4. Uma carta pequena, mas uma carta poderosa, cheia de unção, poder, cheia de inspiração. O último capítulo dela é o capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. E o nosso versículo do dia vai ser o versículo 5. E não se esqueçam, façam essa leitura, gente, é pequenininha a carta aos Filipenses. Façam a leitura para você entender o contexto histórico, para você entender a mensagem de Paulo a esta igreja, porque aqui a gente vai dar só um pedacinho do que Deus tem falado ao meu coração, mas eu creio que Ele tem muito mais a falar para você também aí. Amém? Eu só quero provocar a tua fé, o seu desejo de continuar fazendo esse exercício. Eu costumo dizer que o caminho diário, ele é como uma academia. A gente vai para a academia porque nós queremos cuidar da nossa saúde. Tem pessoas que têm outras intenções, crescer, ficar forte, ficar bonito, mas a essência da academia é exatamente cuidar da saúde. E é por isso que este devocional chama-se caminho diário, porque não adianta você ir na academia uma vez ou outra. Tem que ser todos os dias, tem que ser ali com uma certa firmeza para que tenha esses resultados. A presença de Deus não é diferente. Nós precisamos fazer essa caminhada diária para que esse resultado venha acontecer na nossa vida. Porque se estamos com um pé aqui hoje, outro ali, este caminho vai ficar tortuoso. E a gente não vai conseguir seguir aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente não vai conseguir, estando um dia pisando no mundo, vivendo 24 horas do dia no mundo e deixando nada para Deus. Passando a semana inteira no mundo e indo apenas o domingo na igreja. Nós temos que fazer essa flexão diária para que haja um resultado significativo, para que haja um resultado vivo e verdadeiro em nossa vida. Nós precisamos fazer esse exercício diário. E a presença de Deus e a busca pela palavra, o devocional é essa academia.
E aqui eu me coloco como um instrumento do Senhor. Vamos dizer, o personal trainer, que não vai fazer o exercício por você, ele vai apenas te instruir. Ele vai te instruir em como fazer. Então, essa intenção aqui de vir compartilhar um pouco do devocional, do meu momento com o Senhor, com vocês, é exatamente te instruir, instigar você, provocar você a querer buscar mais e mais e mais e mais. Amém? Tenha certeza que Deus, ele não tem distinção de pessoas. Ele quer que você deseje a presença dele. E se você deseja de todo o teu coração, ali você o encontra. Amém? Então vamos lá? Livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, isso aqui é poderoso demais. Aqui nós vemos Paulo, cheio do Espírito Santo, é claro, instruindo um povo, instruindo uma igreja a colocar o seu firmamento no Senhor. Quando nós vamos para o contexto histórico, e é bom que vocês façam a leitura do capítulo inteiro para entender o porquê que Paulo chegou nesse assunto, para que Paulo chegou nesse ponto, a gente vai entender que a igreja de Filipos foi uma igreja que Paulo assim, tem uma gratidão muito grande por eles. Foi um povo que acolheu o evangelho, foi um povo que acolheu Paulo, ajudou muito Paulo. Era uma igreja alegre, uma igreja que estava de fato ali colaborando com a obra. Só que a gente precisa entender que quando nós firmamos a nossa alegria, a nossa felicidade em homens e em coisas, nós acabamos nos perdendo dos caminhos do Senhor. E quando Paulo traz essa mensagem, exatamente porque nesse tempo a igreja ela estava se perdendo no seu próprio ego, ou seja, estava perdendo-se a comunhão entre os irmãos. Se recebia muito bem os que estavam de fora, eram bem tratados, era com alegria, mas a comunhão da igreja em si estava falhando. E isso acaba dando mau testemunho, porque aquilo que não há fundamento, que não há firmamento, aquilo que não há verdade, chega um momento que ele explode, que ele estoura. Então, quando Paulo traz regozijai-vos no Senhor, ele quer dizer, olha, eu não quero que vocês se alegrem nas coisas desse mundo, eu quero que vocês se alegrem no Senhor. Eu quero que a alegria, a paz de vocês esteja num firmamento único, que é o Senhor. Vocês precisam estar transbordando essa presença. Quando Paulo diz isso, e é por isso que eu escolhi o versículo do dia para ser o versículo 5, ele diz, seja notória a vossa equidade a todos os homens. Perto está o Senhor. Paulo está dizendo assim, olha, que os outros, que todos possam ver o comportamento de vocês, que todos possam ver de fato vocês vivendo o evangelho. E ali estará o Senhor, perto estará o Senhor. O próprio Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, falando a mesma língua, ali eu estarei. Paulo traz isso aqui à memória do povo de Filipos. Porque Jesus não está dizendo, olha, aonde tiveres 2 ou 3 reunidos, eu vou estar. Não, aonde tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, falando a mesma língua, em concordância. Ali, clamando por ele, para ele. Mas ali naquele tempo estava acontecendo separação, divisão. Um queria estar superior ao outro, um queria ter um cargo melhor que o outro, e nós vemos isso nos tempos de hoje. E aí eu trago essa reflexão para nós, para a nossa vida, porque senão vai acabar virando uma pregação aqui. Eu quero que a gente pare e reflita aonde nós estamos depositando a nossa alegria. Em quem você está se firmando? Em quem você está buscando a paz? Em quem você está colocando e depositando a sua fé? Você está vivendo uma fé verdadeira ou você está sendo só notório aos outros aquilo que você quer que eles achem que você esteja vivendo e você está distante de Deus?
Quando alguém vive somente da aparência, não há intimidade, não há verdade, não há busca, não há intenção de conquistar a Cristo, essa pessoa vai chegar um tempo em que será revelado, porque tudo fica nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus se revela, Deus faz. E Ele não vai deixar que o nome dele seja blasfemado. Ainda que muitos pensem que estejam blasfemando o nome do Senhor, Ele revela a verdadeira face do homem. E quando eu digo blasfemo, não estou dizendo aos que lá fora não acreditam no Senhor e falam coisas que eles nem sabem. Eu estou dizendo àqueles que estão sendo fingidos dentro da igreja. Haverá um tempo onde Deus revela, onde Deus arranca as máscaras, onde Deus mostra quem é o dele e quem não é. E é isso que eu quero que hoje você avalie, em quem você está depositando a sua alegria. Às vezes a gente fica tão sobrecarregado das coisas. Olha o que Paulo fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas de ação de graça. Paulo ele traz aqui: por que vocês estão ansiosos com pessoas? Por que vocês estão deixando que a ansiedade tome conta do seu coração por causa de pessoas, de coisas? Eu vejo hoje pessoas se matando, tendo crises de obesidade, tendo crises de desnutrição, se matando numa academia, se matando para encontrar uma visão perfeita aos olhos humanos. Transformam o rosto, buscam várias cirurgias plásticas, estão morrendo em mesas de cirurgias. Para quê? Para entrar no padrão humano. E Paulo está dizendo: ei, para de inquietar o seu coração pelas coisas deste mundo. Você já perguntou para Deus se Deus está se agradando, se o seu nariz é grande ou se o seu nariz é pequeno? Se isso incomoda o Senhor? Eu já sofri tanto bullying por causa do meu nariz, mas isso para mim não foi um sofrimento. Isso para mim foi um pensamento de que eles não sabem o que dizer. O Senhor está contente comigo e eu estou contente com o Senhor. Isso é o que importa. Imagina se eu vou enfrentar uma mesa de cirurgia por causa que as pessoas estão dizendo que o meu nariz é grande. Essa é a opinião delas. Foi Deus que me formou. Se Deus me fez assim, foi por uma razão. Eu assim continuarei até que Ele... e se precisar, aí é outra história. Aí é uma outra condição. Mas enquanto eu puder, Senhor, me sustente. E é assim que deve ser. Ai, meu Deus, fulano não me quer porque eu sou assim. Problema dele. Ai, fulano não me quer por causa... Problema dele. Não viva um jugo desigual. Não viva um jugo desigual. Viva para agradar o Senhor. Busque quem está em concordância contigo, quem fala a mesma língua. Às vezes você faz de tudo para transformar o seu eu, para viver a vida e os sonhos de outras pessoas, mas não toma a atitude de transformar o seu eu para viver o projeto de Deus sobre a sua vida. Simplesmente não faz, não quer, não abdica. Mas quando é para agradar uma outra pessoa, vai lá e faz. Como você quer presença? Como você quer que Deus realize os seus sonhos? Se por Ele você não faz nada, mas pelos outros você faz. Por pessoas que não te valorizam, que não estão nem aí para você, você faz. É preciso colocar hoje sobre a mesa quais as suas prioridades e o que tem feito e o que tem sido a razão da sua alegria. Paulo, ele encerra esse versículo aqui. Na verdade, a carta continua, mas eu encerro aqui. E a paz de Deus, que excede todo o coração, todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante, porque a ansiedade, o medo, a tristeza, a preocupação, tudo aquilo que é negativo, a raiva, o ódio, a expressão isso é um comportamento, não é um sentimento, mas aquela gênio explosivo é mais um comportamento que um sentimento, eu entendo. Mas quando nós colocamos tudo isso no Senhor, Ele guarda-nos desse tipo de sentimento. Sabe, a ansiedade, ela é algo que é alimentado dentro de nós e que se nós entendermos que Jesus é a nossa paz e é uma paz que excede todo e qualquer entendimento, a gente consegue vencer isso.
Eu não estou dizendo aqui balelas, eu estou dizendo porque eu já venci. Eu estou dizendo porque eu enfrentei uma depressão que queria me levar à morte. Chegou um tempo que eu queria tirar minha própria vida. Mas depois que eu conheci a Cristo, sem precisar ir no psicólogo, sem precisar tomar nenhuma medicação, não sou contra, mas o que eu disse foi o Senhor que me curou. Eu não posso tirar a glória de quem é a glória. Foi o Senhor que me curou e pela misericórdia dele, eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. E até hoje ele sustenta. Porque, gente, ansiedade é um sentimento. O medo é um sentimento. Então, quando nós estamos firmados no Senhor, nós colocamos esse sentimento nas mãos dele. Quando vai começar aquela crise de ansiedade, nós vamos para onde? Oração e súplicas. É ali que nós encontramos a paz, é ali que nós somos sustentados, é ali que nós somos transformados. Sabe, o medo, ele gera uma ansiedade em nosso coração. A preocupação com o que vai acontecer amanhã, a preocupação, a ansiedade é um sentimento terrível, que vai refletindo, e daqui a pouco o coração está ansioso. E aí você não consegue mais controlar. E é preciso de Deus para nos ajudar. Sabe, o medicamento, o homem, uma boa conversa com o psicólogo, isso pode ajudar sim no tratamento? É claro que pode. Deus deu sabedoria ao homem. Mas curar a doença da alma, só Cristo, gente. Só Cristo. Medicamento é para controlar o sistema ali por um instante. Se a pessoa que está controlada por medicamento parar de tomar o medicamento, volta tudo. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós entendemos que Ele cura profundamente. E é claro, nós depositamos sobre Ele os nossos sentimentos. Porque se nós formos curados e sairmos e quisermos fazer do nosso jeito de novo, nós não vamos conseguir controlar os sentimentos e tudo vai voltar a ser como era antes. Amém? É por isso que nós precisamos estar firmados nele. E eu quero que você anote isso como lição para a sua vida. Eu preciso estar firmado no Senhor. Eu preciso ter Cristo como firmamento da minha vida, da minha fé e de tudo que eu sou. É Ele que me faz. Peça para que Deus te refaça hoje. Peça para que a sua história mude hoje. Eu não sei se você chegou aqui com um problema, com uma crise de ansiedade, com uma preocupação, com uma enfermidade. Eu não sei se você chegou aqui triste, desanimado. Eu não sei como esse devocional chegou até você. Mas uma coisa eu sei, não foi à toa, não foi por acaso. E eu sei que Deus tem algo para entregar para você hoje. E é curar através da palavra. Agora é hora de você se movimentar e você aceitar que Ele entre e mude a sua história. Assim como eu fiz na minha vida, eu creio que você também pode tomar essa decisão na sua vida e agora. Deixar Ele entrar e fazer a boa obra. Amém? Eu quero orar por você hoje. Pai, eu quero apresentar cada ser humano que vai estar passando por aqui hoje. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre. O Deus que entrou na minha vida. O Deus que me tirou de um vale de morte. O Deus que controlou os meus sentimentos, que tem moldado os meus sentimentos até os dias de hoje, que tem controlado, Pai, cada sentimento ruim, que tenta aflorar os sentimentos bons, que tenta diminuir os sentimentos bons, que tentam crescer. O Senhor tem dado controle, o Senhor tem dado sustento, o Senhor tem sido a fortaleza. Então eu quero pedir nessa hora que o Senhor olhe por cada pessoa que vai estar passando aqui, neste devocional. Eu não sei qual a situação, qual a condição deles, mas o Senhor sabe. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que este bálsamo seja derramado sobre a vida dessas pessoas, que a fé delas sejam acrescidas em tamanho que venha transbordar e que seja notório a alegria do Senhor na vida delas, que seja notório, Pai, a presença, a transformação do Senhor na vida de cada um aqui, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, não faça a minha vontade, mas a tua sobre cada um que vai estar passando por aqui. E que eles guardem essa palavra com muita fé e que eles coloquem em prática, porque não adianta ouvir e não praticar. Nós precisamos ser praticantes daquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém? Pratica a sua fé aí agora. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, comente, conte seu testemunho, conte a sua história para mim, deixa eu te conhecer um pouco mais.
Eu estou acompanhando todos os comentários, eu vejo todos os comentários. O que der para eu responder, eu respondo. Eu estou orando também, apresentando cada vida, agradecendo ao Senhor por cada um que passa por aqui, que curte. É muito importante para mim e para você essa caminhada diária. Mesmo não te vendo, mas pelos olhos da fé, nós estamos caminhando juntos num caminho de busca incansável pela presença do Senhor. Amém? Essa é a minha missão e eu quero que você esteja comigo nessa. Eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique em paz, com a paz que excede todo o entendimento. Não esqueça de fazer a leitura, tá? Tchau, tchau.